princesas, boa noite. Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas. Me conta como é que vocês estão. Hoje, sexta-feira, estamos aqui novamente para a gente aprender, para a gente sair aí do nosso casulo, deixar de ser lagarta e virar uma borboleta, aprendendo. E eu queria te convidar hoje, na verdade eu queria te perguntar, você já fez o bem hoje para alguém? Fala aí para mim. Se você ainda não fez o bem para alguém hoje, você está tendo a oportunidade hoje de fazer o bem para alguém. Já pega esse convite, esse link, já manda para uma pessoa, para uma amiga sua, para uma mulher que você ama, que quer aprender. Então, já pega esse link, já manda esse convite, porque hoje o que a gente vai conversar aqui é algo assim do coração de Deus para nós, para que a gente possa aprender a ser mulheres cada vez mais capacitadas, compreendendo o mundo que vivemos, compreendendo a personalidade de Jesus e como Ele nos entende e se importa com a gente. Então seja muito bem-vinda, Espaço Deusa Souza, Deusa querida, cheiro. Giovana, minha amiga, bem-vinda. Pastora Francília, minha pastora, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Jennifer, muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre Jesus e nos entende. E às vezes a gente acha que Jesus não nos entende, né? A gente vive em um mundo de dores hoje. E às vezes a gente acha que Jesus não entende, não nos compreende ou não nos importa diante do sofrimento, diante da dor que nós passamos. Às vezes a gente acha que Jesus não nos entende, mas eu quero te dizer que para cada momento, para cada sofrimento, para cada dor que você passou, que você está passando, Jesus entende você. E eu vou te mostrar hoje por que Jesus entende o seu sofrimento, a sua dor, se importa com você. Boa noite, maravilhosa. Boa noite, princesa, linda. Vamos lá, já mandou o convite aí, já fez o bem, tem a oportunidade agora. Vamos fazer o bem, porque nós somos embaixadoras do bem, nós somos embaixadoras de fazer o bem. Tudo aquilo que nós temos é para compartilhar, e hoje eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor, pela sua graça, tem me dado, que é o conhecimento da palavra dele, o conhecimento daquilo que ele tem me transformado ao longo dessa metamorfose, desse processo que ele me desafiou a acontecer na minha vida. Então, vamos lá começar, para que a gente não termine muito tarde? Vamos lá? Às vezes a gente conversa com pessoas, e principalmente mulheres, que de repente está passando um sofrimento, está passando uma dor, está passando um determinado momento difícil da sua vida. E eu estou falando de pessoas que são cristãs, que são evangélicas, que são católicas, não estou falando de religião, estou falando de pessoas que entendem que Jesus vive, sabe? E que às vezes acha que Jesus se esqueceu, que Deus esqueceu aquela pessoa porque ela está passando por aquele momento. E eu quero te dizer que Jesus, ele entende você. Ele sabe exatamente aquilo que você tem passado, ele vê, nada é oculto a Deus, mas ele entende você. E hoje a gente vai falar de muitas coisas que são pertinentes para o nosso dia hoje e que às vezes a gente não se dá conta de que nós estamos sendo enganada pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções ou pelas muitas vozes que a gente tem ouvido e a gente simplesmente se deixa ser levado por mitos de que Jesus não se importa só porque nós estamos passando diante de uma dor, de um sofrimento, de um momento muito difícil na nossa vida. E eu quero dizer para você que, principalmente a questão do choro, né, gente? Quando a gente tá passando pelo momento difícil, né, às vezes só a lágrima consegue fazer com que a gente bote para fora e desabafe, né, o choro, né? E às vezes a gente acha que Jesus não se importa com o nosso choro, que Jesus não se importa com a nossa lágrima, que as nossas lágrimas têm sido em vão, quando na verdade não é. Sabe por quê? Porque ele chorou. Jesus também sentiu o sentimento do choro, o sentimento da perda, sabe? E eu quero ler com vocês
João, se você tiver uma Bíblia, abre aí. Se não tiver, anota esses versículos que eu vou estar dando para você. E depois você vai lá no Google, procura, ou vai em uma Bíblia online, no aplicativo, e dá uma olhada lá para que você testifique aquilo que eu estou falando, tá? Então, em João 11:35, é um versículo bem pequenininho, diz assim: Jesus chorou. E quando foi que Jesus chorou nesse momento? Foi quando Jesus se deparou diante de uma perda de um grande amigo, né? Então, quando ele foi ver as irmãs desse amigo dele, e elas vieram correndo e dizendo: Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, porque elas acreditavam que ele era verdadeiramente Deus, o Messias, né? E quando Jesus viu o sofrimento, a dor, o choro daquelas irmãs e das pessoas que estavam ali e choravam a perda desse amigo de Jesus, Jesus também se encheu no seu íntimo e se compadeceu, e Jesus chorou, sabe? Outro versículo que me chama muita atenção é Lucas 19:41, quando diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Quando Jesus chorou a despeito do futuro dessa cidade, porque até então Jesus estava entrando nessa cidade, eles estavam adorando Jesus, mas Jesus já via o futuro daquela cidade e via que aquela cidade ela ia ser bombardeada, aquela cidade ela ia ser tomada pelos seus inimigos. E ela ia virar como um monturo. Então, quando Jesus ele olhou o futuro daquela cidade, Jesus também se compadeceu, Jesus também chorou. Então, eu quero te dizer que se você, quando está chorando, derramando as tuas lágrimas sozinha no teu quarto, ou em qualquer lugar, quando você está achando que as tuas lágrimas estão sendo simplesmente lançadas sobre o chão, sobre a terra, eu quero te dizer que, na verdade, elas estão regando semente, sabe? Não tem pessoa melhor, queridos, para nos compreender, para entender o nosso choro, a nossa lágrima, que não seja Jesus. Sabe, quando Jesus estava aqui, ele foi tão humano quanto nós. E ele passou por todas as dores que nós passamos para que ele pudesse nos compreender e se importar com a nossa dor. Então, se você aí está chorando, se você está derramando as suas lágrimas por alguma situação que você está passando, talvez na sua família, talvez no seu casamento, ou no seu trabalho, ou no seu ministério, porque você está com a esperança perdida diante de um filho que talvez se afastou, diante de um marido que não tem sido um sacerdote, ou diante do ministério que você tem, que talvez você não está conseguindo ir para frente por vários motivos, ou pelo seu trabalho, que você não está sendo valorizada, ou pela sua empresa. Eu quero te dizer que as suas lágrimas não são em vão. Jesus, ele olha para você. E eu quero te dizer que nada é em vão diante de Deus, sabe? Então eu quero te dizer, Jesus também chorou, ele também entende as tuas lágrimas, ele também entende a tua dor, ele também vê você, ele contempla você, certo? Outro sentimento, outro problema que hoje muitas pessoas falam também, rejeição, sabe? Muitas pessoas rejeitadas por pais, rejeitadas por marido, por namorado, pessoas que foram rejeitados desde a infância, no ventre ainda da mãe já teve essa rejeição, pessoas que vêm com esses traumas de infância, pessoas que foram rejeitados porque deu uma ideia no trabalho, deu uma ideia na igreja e não foi ouvido, não foi acatado. E a gente fica, sabe, quando a gente é rejeitado, a gente sente uma dor. E Jesus, ele também entende você, porque ele também foi rejeitado. E eu acho que Jesus foi muito mais rejeitado do que a gente é rejeitado ao longo desse tempo, né? Do que a gente tem passado. E eu quero te convidar a abrir Isaías, lá em 53, versículo 3, que diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentando nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Não fizemos dele
causa algum. Isso aqui o profeta Isaías, ele já estava falando a despeito do futuro de Jesus. E isso aqui aconteceu exatamente quando Jesus estava aqui. Jesus foi desprezado várias vezes. Várias vezes Jesus foi desprezado. No meio que ele convivia ali, Jesus era desprezado pelas autoridades, Jesus era desprezado por várias pessoas, pelo seu ministério, porque algumas coisas eram um escândalo para algumas pessoas. Então, esse sentimento de rejeição, ele é um sentimento que quando nós não buscamos a cura, sabe? A gente acaba que alimentando ele vai trazendo ainda mais dor. Então, muitas pessoas hoje são rejeitados pelo marido, pelo namorado, rejeitado no trabalho, porque mostrou o seu trabalho e não foi aceito. Muitas pessoas foram rejeitadas lá na sua igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus também foi rejeitado, mas eu quero te dizer que diante dessa rejeição, você é princesa, você é obra do Senhor e Jesus não te rejeita. Jesus nunca vai te rejeitar. Uma vez ele falou: de todos aqueles que o Pai me deu, nenhum eu os perdi, nenhum eu os lancei fora. E sabe, quando você está com esse sentimento que foi rejeitado, de rejeição, está sofrendo, está com dor, Jesus também te entende, porque ele passou por isso. E não é fácil, queridos, não é uma coisa fácil da gente superar, sabe, rejeição, porque dói, sabe, são marcas, são sequelas que ficam em nós e a gente precisa buscar mesmo, sabe, a cura para esse problema, esse sentimento de rejeição. Então, se até Jesus foi rejeitado, que era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e veio com um propósito lindo de salvar a minha e a tua vida, nós também, às vezes, passamos por esse momento de rejeição em diversas áreas da nossa vida. Mas eu quero te dizer que você precisa buscar em Jesus a cura para isso. Não alimente esse sentimento. Olhe para dentro de você e veja que você é amada do Pai, que você é uma obra de Deus e que esse sentimento não pode jamais estar fazendo parte da sua vida. Certo? Outro versículo, João 1,11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui ele está falando exatamente quando Jesus veio para o povo judeu e o povo judeu não o receberam. Às vezes, gente, a gente é rejeitado dentro da nossa própria família, né? João 7,5 diz: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha só, às vezes a gente é rejeitado dentro da nossa própria casa, né? Às vezes a gente é rejeitado na nossa própria igreja, no nosso trabalho, sabe? Às vezes os nossos irmãos, os nossos pais nos rejeitaram, sabe? E a gente fica com esse sentimento, alimentando esse sentimento dentro de nós, que é um sentimento que só traz traumas para nós, né? Só traz transtorno para nós. Mas Jesus ele foi rejeitado, mas ele perdoou. Então eu quero te dizer que o remédio para esse sentimento de rejeição e todos esses outros sentimentos que a gente vai estar falando aqui é o perdão, sabe? Eu sempre digo que todos nós, quando conhecemos a Jesus, a gente precisa conhecer 2 pilares fundamentais. Eu acho que isso é muito importante ser ensinado. É o pilar do amor e o pilar do perdão. Não tem como, gente, não tem como eu amar alguém se eu não perdoar. E não tem como eu perdoar se eu não amar, sabe? São 2 pilares que para mim é fundamental. Então, quando eu fui rejeitado... Gente, bem aqui meu ring light parou. Quando eu fui rejeitado, quando eu fui abandonado, sabe? Eu preciso entender que isso aconteceu, pode acontecer comigo, com a tua vida, mas eu não tenho que estar alimentando esse sentimento. Eu preciso perdoar, gente, eu preciso seguir a minha vida. Jesus fez isso. Jesus ele foi rejeitado até pela própria família dele. Mas Jesus ficou ali se lamentando, Jesus ficou ali guardando aquele sentimento. Não, Jesus perdoou e continuou o propósito da vida dele, porque nada disso, ninguém poderia impedir o propósito de Jesus. Então, isso não quer dizer que nós, nesse mundo, nós não vamos passar por essas dificuldades, sabe? Ser rejeitado, mas...
que a gente possa entender que isso acontece, pode acontecer comigo, com qualquer outra pessoa. Eu acho que, na verdade, na grande maioria, alguma vez a gente já passou por algum tipo de rejeição, né? Mas a gente precisa entender que Jesus, ele também passou, ele também nos entende. E nós precisamos perdoar, buscar a cura e ser libertos desse sentimento de rejeição. Outro sentimento também outro problema que a gente passa muito também, que às vezes a gente acha que Jesus não entende a gente, que Jesus não se importa com a gente, né? É quando a gente é tentado, né? Nós constantemente estamos sendo tentados, né? Tentados de alguma forma, tentados a ser desonestos, tentado a ser injusto, né? Tentado de diversas formas no nosso trabalho, na nossa família, né? A gente é constantemente tentado de alguma forma. E Jesus também foi tentado, e eu queria compartilhar isso com vocês, que está lá em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Eu vou ler aqui para vocês. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. Olha que coisa, né? Lucas 23:37 diz assim: e dizendo eles, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O que a gente consegue perceber aqui, gente? Se vocês perceberam que todos os versículos dizem assim, se tu és... Ou seja, Jesus, todas as vezes que ele foi tentado, ele foi colocado uma afronta da sua identidade, a despeito da sua identidade, sabe, do seu caráter. Então, quando nós somos tentados, também a despeito do nosso caráter. É de repente você pegar ali, você ir no comércio e o operador de caixa te deu um dinheiro a mais, você percebeu, e você tem a decisão ali de ou devolver ou então levar consigo. E aí você está sendo tentado a ser uma pessoa justa ou injusta, né? É quando você é tentado também pela carne para de repente ter pensamentos de traição e desejo de traição contra o seu cônjuge. É quando você é tentado a estar na sua empresa e olhar que o seu colega tem um projeto, mas não tem coragem de mostrar, você vai lá, usa do projeto do seu colega para se beneficiar. Então, nós temos várias formas, e quando a gente é tentado, geralmente é no nosso caráter, é na nossa identidade. Quando Jesus foi tentado, sempre eles falavam, se tu és, o próprio diabo ele falou, olha, se tu és o Filho de Deus, Jesus era o Filho de Deus. Todo mundo sabia que Jesus era Filho de Deus, Jesus sabia, mas nem por isso Jesus, ele se submeteu à vontade de Satanás. Jesus, pelo contrário, Jesus respondeu a ele, né? Então, quando os soldados também aqui, Jesus já estava crucificado, ele disse, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, aqui também eles estavam questionando a identidade, o caráter de Jesus. E muitas das vezes nossa identidade ela é questionada. E eu vou te dar um exemplo disso. Quando nós somos tentados, quando nós estamos passando alguma dificuldade ou alguma fragilidade na nossa vida, geralmente, acho que meu ring light está dando mau contato aqui, gente. Geralmente, as pessoas perguntam, nossa, mas tu não é cristão, tu não é isso, por que tu tá passando essa dificuldade toda? Cadê teu Deus, né? Geralmente eles falam isso questionando, na verdade, a nossa identidade em Cristo Jesus, quem nós somos. E aí nós temos o poder de escolha, sabe? De rebater aquela pessoa, de confrontar aquela pessoa, ou simplesmente de aceitar a sugestão daquela pessoa, de que realmente nós não temos a identidade de Jesus Cristo. Então nós temos essa oportunidade. Márcia Fernandes, cheirosa, bem-vinda. Rosa Dourado, Amanda Moreira, bem-vindas, bem-vindas. Já fez o bem hoje? Não? Então já pega esse link e já manda para uma amiga sua,
para que ela possa também ser edificada, assim como eu e você está sendo edificada aqui através da palavra de Deus. Então eu quero te dizer que quando você for tentado, entenda que Jesus também foi tentado e ele conseguiu vencer. E nós também, gente. Darlene, tu nunca foi tentada e caiu? Sim, sim. Já fui. Amo. Oi, linda, cheirosa. Também te amo, minha linda. Eu também já fui tentada, gente, também já fui cair, também já caí. E uma das coisas que eu mais fui tentada, sabe, foi a despeito da minha identidade. Quem eu sou em Jesus, na live passada eu falei para vocês quando Deus me chamou para viver o processo da minha metamorfose, de deixar de ser lagarta e virar uma borboleta, né? E para isso eu tive que entrar dentro do casulo desse processo. E foi nesse processo, durante esse processo, que eu ainda vivo esse processo, gente, porque a gente vive o nosso processo todos os dias e é o tempo todo. Nesse processo eu fui confrontada a despeito da minha verdadeira identidade. Quem eu era? Quem eu era em Cristo Jesus, né? O que eu queria parecer para as pessoas ou o que eu queria realmente ser. Então, quando nós não conhecemos a nossa identidade e somos tentados, a gente acaba cedendo ao que as pessoas querem que a gente faça ou que a gente seja. Desses versículos que eu li aqui para vocês, vocês observam que Jesus ele não cedeu a eles. Jesus não cedeu em transformar as pedras em pães. E Jesus não cedeu também a descer lá da cruz e mostrar para eles que se ele descesse, ele era o rei dos judeus. Então, quando você for tentado, se você não conhecer a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus, você vai ceder aquilo que as pessoas querem que você seja ou que você faça para elas, somente para que você seja ali um fantoche nas mãos dela. Então, saiba que Jesus também foi tentado e ele entende você e ele conseguiu. E nós também podemos conseguir. Nós não estamos aqui para agradar pessoas. Nós estamos aqui para servir pessoas, para ajudar pessoas, mas nós estamos aqui para agradar a Deus em primeiro lugar. Quando nós entendemos que nós precisamos agradar aquele que nos criou como a sua imagem e semelhança, a gente não deve se preocupar com as outras pessoas. Eu sempre digo, gente, que se a gente agrada a Deus, a gente vai agradar as pessoas também, sabe por quê? Porque quando nós agradamos a Deus, nós nos tornamos pessoas melhores, sabe? Uma mãe melhor, uma filha melhor, uma serva melhor, uma esposa melhor, uma funcionária melhor, uma chefe melhor, uma pastora melhor, um ministério melhor. Então, por quê? Porque o nosso desejo é exatamente esse, agradar a Deus. E a gente se torna agradável às pessoas. Então, a gente precisa primeiro agradar a Deus. Outro, traído. Eita, gente. Ô dor. Vocês já foram traídas? Coloca aí pra mim se vocês já foram traídas. Eu já. Dói demais, né? Eu não estou falando só traição de matrimônio, de casamento. Além de que essa dói muito também, né? Na verdade, eu costumo dizer que dor é dor. Não tem nível, né? A gente não consegue medir o nível de dor. Eu até então ainda não consegui. Mas traição é algo que dói muito, sabe? É algo assim que, se a gente não tiver muito cuidado, Márcia disse que já, e a gente vai, se deixa levar lá para o fundo do poço. Porque é uma dor tão grande, uma dor tão forte. E a traição, ela vem condicionada da decepção, tá? Então, quando a gente é traído, a gente se decepciona com aquela pessoa que nos traiu. E aí eu quero falar para vocês que Jesus também passou por essa situação. Giovana falou assim, acho que a maioria, né, gente, de alguma forma a gente já foi traído. Às vezes ou no trabalho, às vezes no casamento, às vezes com os filhos, às vezes na igreja a gente já foi traída, sabe? Pessoas que a gente confiou, entendeu? Então, a gente também já pode ter traído pessoas também, né? Então, a gente em várias circunstâncias da nossa vida, a gente já pode ter passado por essa situação. E Jesus, ele também foi traído. E eu quero te perguntar, quando você foi traído, o que você fez? Coloca aqui nos comentários para mim. O que você fez quando você foi traído?
Qual foi a sua atitude, além da dor, né? Porque eu sei que existe a dor, existe ali o tempo, né? Do processo, dá até para digerir, dependente da situação que a gente viveu. Mas qual foi a tua resposta a essa traição? O que te levou a tomar essa resposta, sabe? Da forma que você fez. Porque Jesus, ele fez algo assim, sabe? Extraordinário, que é algo assim que eu não consigo olhar isso e não me impactar, sabe, gente? Eu não consigo. Peraí, gente. Meu ring light aqui parou. Vou chamar aqui meu marido. Tem como você vir aqui? Sim, vamos continuar. E aí, o que acontece? Jesus, ele teve uma atitude diante de uma traição que eu não sei se alguém da gente conseguiria, sabe, ter essa atitude. E vamos ver lá em Mateus, capítulo 26, o 14 e 16, diz assim: Então, um dos 12, Jesus aqui, ele selecionou um grupo para que pudesse aprender com ele, um grupo de homens. E um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar? Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles lhes estipularam 30 moedas de prata. E desde então, Judas buscava oportunidade para entregar a Jesus. A diferença aqui é que Jesus, desde o princípio, ele sabia que Judas ia trair ele. E nós não sabemos, né, quando nós seremos traídos, né? Quando nós seremos traídas, nós não conseguimos adivinhar, né? Senão a gente acho que evitaria muita coisa ou faria de forma diferente. Mas Jesus, desde o princípio, ele sabia que Judas ia trair ele. E olha qual foi a atitude de Jesus, que Jesus fez. Na última ceia, quando Jesus estava com seus discípulos, ele teve uma ação que para mim é impactante na minha vida. E desde quando eu entendi essa palavra, quando eu entendi esse ensinamento de Jesus, eu comecei a mudar as minhas atitudes em relação a isso. Jesus fez assim. Eu explodi. Eu imagino, né? Gente, não tem como a gente de repente ter um sentimento de amor nesse momento, né, gente? Acho que não dá, né? Mas enfim, Jesus, ele pegou uma toalha, ele pegou uma bacia com água e ele começou a lavar os pés de todos os discípulos dele, inclusive do traidor, do que ia trair ele. Foi como um furacão, né, Gel? Eu imagino. E quando Jesus fez isso, Jesus, ele quis ensinar para nós que nós precisamos ser servos, né? Foi essa mensagem que ele falou. Jesus ali poderia lavar o pé de todos, menos de Judas, porque Jesus sabia que Judas iria trair. Jesus poderia não ter aceitado Judas no grupo, porque Jesus sabia que um dia Judas ia trair. Jesus poderia ter tratado Judas diferente de todos, mas Jesus amou Judas igual a todos, sabe? E Jesus perdoou a Judas desde o princípio. Então, a diferença é que às vezes nós não conseguimos perdoar. E o remédio para essa dor também é perdão, sabe? É fácil, Darlene? Não, porque o perdão, ele não é um sentimento. O perdão, ele é uma atitude, ele é uma ação, sabe? Eu nunca vou sentir o desejo de perdoar, não existe isso. O perdão, ele é uma atitude. Eu preciso perdoar. E sabe por que eu preciso perdoar? Porque eu preciso ser perdoada. Porque, gente, quando eu falei para vocês se a gente já traiu, eu quero te afirmar que a gente já traiu, sim. Principalmente a Deus, sabe? Quantas vezes nós traímos ao Senhor? Quantas vezes nós traímos ao Senhor? E eu quero trazer para ti a memória uma mulher que me traz muito ensinamento, que é a prostituta Gomer.
como é uma prostituta que o Senhor mandou o profeta buscar para si, se casar com ela. E todas as vezes ela tinha recaída e se prostituía e voltava, e o profeta ia lá e buscava ela de volta, e ela tinha uma recaída, voltava e se prostituía de volta. E Deus fala com o profeta que o nosso relacionamento com ele é muito parecido com o da prostituta, porque várias vezes nós traímos Jesus, nós nos prostituímos traindo Jesus, nós escolhemos quem a gente quer pregar a palavra. Márcia, no momento não tive reação, só depois que a ficha caiu, fui chorar diante dele, Deus, nada fácil. Verdade, amiga. Hoje eu perdoei e sou curada. Exatamente isso, Gel, exatamente isso. Então, às vezes, a gente tem essa atitude de trair, sabe? Porque às vezes a gente acha que nunca traiu nosso cônjuge, nunca traiu ninguém, nunca traiu o chefe, nunca traiu o pastor, mas a gente trai Jesus, sabe? A gente quer escolher para que a gente quer levar a palavra de Deus, a gente quer escolher onde a gente faz o local de missões. Isso é trair Jesus, sabe? A gente não fala da palavra de Deus, não, porque Jesus é maravilhoso, mas é só meu, sabe? Então isso é trair Jesus, sabe? É quando eu nego a minha fé, é quando eu me envergonho de Jesus. Então isso também é trair Jesus, sabe? Então, quando a gente passa por esse momento, não é fácil, gente, não é fácil quando a gente é traída, mas a gente precisa lembrar que a gente também já traiu Jesus algumas vezes, e que se nós não perdoarmos quem nos traiu, nós não seremos perdoados também pelo Pai, porque ele disse, nós não perdoarmos as nossas ofensas, quem nos machucou, quem nos feriu, ele também não nos perdoará. Então, quando eu perdoo meu irmão, não é porque eu sou a santa, a maravilhosa, é porque eu não sou, gente. Eu perdoo porque eu entendo que eu também preciso desse remédio. Eu também preciso ser perdoada, sabe? Então, a dor, ela é uma dor dependente diante da situação, às vezes uma dor terrível, né, que deixa cicatrizes, sabe? Mas as nossas cicatrizes que nós temos, elas são exatamente para nos lembrar de que a gente sobreviveu, de que a gente passou, sabe? Eu lembro... um mês atrás, minha irmã compartilhava uma situação que eu passei quando eu era criança, e até um tempo atrás eu tinha a cicatriz bem fortemente, né? E hoje eu lembro e eu digo, meu Deus, eu sobrevivi, eu era criança. Eu não sei se vocês sabem, eu vou contar aqui pra vocês. Eu sou do interior da Baixada, e lá na Baixada eles fazem... Para fazer carvão, eles fazem um buraco na terra, enche de madeira, toca fogo, né? E coloca a terra por cima. E aquela madeira ela vai queimando, depois vira o carvão, né? Mas enquanto ela tá ali queimando, ela tá muito quente. E eu, brincando pelo quintal, não percebi e pisei em cima desse buraco que tava com a madeira lá queimando. E eu caí e me queimei muito, né? Eu não lembro muito disso porque eu era criança, mas eu imagino, né, a dor, né? Porque ser queimada não é fácil. E eu fiquei com sequela, uma cicatriz muito tempo no meu pé. Então hoje eu olho e eu digo, meu Deus, eu sobrevivi. Então as nossas cicatrizes, a cicatriz da rejeição, a cicatriz da traição, as cicatrizes que a gente tem do abandono, é para que a gente olhe e veja, eu sobrevivi. Sabe, com a ajuda de Deus, eu sobrevivi isso. Então eu quero te dizer que se você for traída, não pense que Jesus não entende, que Jesus não vê você. Jesus também foi traído e foi traído por um dos 12, sabe? E ele amou e ele decidiu perdoar. É fácil? Não, não é fácil porque nós somos seres humanos, sabe? E às vezes o sentimento de raiva, de ira predomina mais, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa se libertar desse sentimento, que a gente precisa perdoar, porque o perdão, na verdade, ele nos traz liberdade, libertação, né? Então, se nós perdoarmos, tão somente perdoarmos, tomar essa decisão, a gente com certeza, a nossa cicatriz será curada, sabe? E você vai falar do assunto, você vai conviver com a pessoa e você não vai mais sentir dor. Eu aprendi
que para que a gente tenha sucesso em todas as áreas da nossa vida, seja na área emocional, seja na área familiar, seja na área social, na área ministerial, espiritual, nós precisamos aprender a perdoar. Porque nós precisamos de pessoas, gente, sabe? Hoje eu posso falar para vocês que de repente a gente sofre uma traição, a gente não quer perdoar porque a gente acha que não vai precisar dessa pessoa. Mas o amanhã nós não pertence. E se de repente lá na frente nós precisarmos dessa pessoa e até então a gente não liberou perdão para essas pessoas, sabe? Então a gente vai se deparar diante de uma situação de que eu preciso de ajuda, mas eu não tenho coragem de pedir porque eu ainda continuo odiando aquela pessoa pelo que ela me fez. E quantas das vezes nós fazemos a mesma coisa com Jesus? Lembra do povo do deserto? Enquanto Moisés estava lá no monte buscando orientações do Senhor, o povo de repente traiu Jesus e traiu a Deus e falou para Arão: Arão, faz um bezerro para nós, para que seja o nosso Deus, porque este Moisés, a gente não sabe o que sucedeu com ele. E Arão, imprudente, foi e fez um bezerro. E eles começaram a adorar esse bezerro. Então isso foi uma traição a Deus, né? Então, se você já traiu alguém, ou se você já foi traída, libere o perdão, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que continuar convivendo, isso é uma decisão, uma escolha sua, sabe? Mas eu acredito em relação ao casamento que quando há a traição, se você tão somente quiser e crer, Deus restaura, sabe, gente? Eu conheço vários casamentos que o Senhor já restaurou, sabe? Conheço relacionamentos de amizades que o Senhor já restaurou. E eu sou um exemplo disso. Estou bem aqui com ela, que é com a Márcia, que foi minha líder muitos anos, tenho um carinho muito grande. E o Senhor restaurou também a nossa amizade. Então, assim, eu acredito fielmente de quando a gente toma a decisão de perdoar e de amar, a gente também tem um casamento, um relacionamento restaurado, porque Deus ele tem o poder para restaurar. Nós não somos descartáveis, as pessoas não são descartáveis, gente. A gente precisa sim, a gente precisa usar a reutilização das pessoas, sabe? Não é porque fulano me feriu, me magoou, que eu nunca mais quero contato com aquela pessoa. Isso não é uma virtude de uma mulher curada, não é uma virtude de uma mulher que tem Jesus, não é uma virtude de uma mulher que é uma mulher que sabe da sua identidade, que sabe do seu futuro, que sabe o que quer da vida, sabe? Então a gente precisa sim de pessoas e a gente precisa sim amar e perdoar. São os dois pilares, os dois fundamentos para que eu e você seja uma mulher bem-sucedida em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. Sabe por quê? Sabe o que muito acontece em empresa? Quando o funcionário erra, a maioria das vezes é mandado embora, porque aquele chefe, aquele patrão, ele não tem a humildade de dar uma oportunidade, de perdoar, sabe? De ensinar. Sabe, no ministério, quando você tá no ministério, você não dá o resultado imediato que o pastor quer e você é descartado daquele ministério. Pois é, a gente precisa perdoar, a gente precisa amar as pessoas, sabe? A gente precisa entender que pessoas não são iguais a nós. Tem um livro que eu quero indicar para vocês aqui, que é um livro que mudou a minha forma de olhar também as pessoas, que é Especialista em Pessoas, do pastor Tiago Brunet. Ele é um livro onde você aprende como lidar com as pessoas, com os teus familiares, com os amigos, os que são contornáveis, os incontornáveis, como lidar com cada um deles, aquela sogra que te odeia, aquela mãe que não te ama, sabe? Então esse é um livro que eu venho indicar para vocês. Certo? Vamos lá. Abandono. Eita, gente, abandono. Abandono é um dos maiores traumas que tem paralisado muitas pessoas, sabe? Pessoas que foram abandonadas na infância, pessoas que sonharam com um casamento e foram abandonados, mesmo com o marido dentro de casa. Pessoas que foram abandonados de uma amizade, sabe? Então, esses traumas que a gente traz, sabe? No convívio da escola, no convívio da faculdade, sabe? Então, esse tipo de abandono, ele traz uma raiz, sabe? Que daqui a um tempo vira uma depressão, sabe? Se a gente não
não tiver o cuidado, sabe, a gente vai ficar uma pessoa depressiva diante desse sentimento de abandono. Porque eu fui abandonada pela minha mãe ou pelo meu pai, porque eu fui abandonada pelo namorado, pelo marido, pelo filho, sabe? Então, esse sentimento não é fácil também de lidar, mas Jesus também nos ensinou. Ele também passou por isso. Olha só o que diz lá em Mateus 27, 46. E perto da hora... Primeiro, gente, João 6,66, tá? João 6,66 diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aqui foi quando Jesus começou a falar que ele era o pão que desceu do céu, que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não teria aliança com ele no reino dele. E os discípulos dele se escandalizaram diante disso e abandonaram Jesus. Muitos dos discípulos de Jesus abandonaram Jesus, não os 12, mas outros que andavam com Jesus também. E eles abandonaram Jesus. Você já percebeu que às vezes, diante de uma atitude que você tem, ou diante de uma situação, as pessoas abandonam você? Você já percebeu isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente é rodeado de amigos, né? Quando tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, é abandonado, não aparece mais amigo nenhum. Quando estamos passando uma dificuldade, uma necessidade, cadê os amigos? A gente não acha, né? Às vezes você ajuda tanto a sua família, vou dar um exemplo, e de repente quando você precisa, você é abandonado, ninguém te ajuda. Às vezes nós ajudamos tanto na igreja, e quando você precisa da igreja, ela te abandonou. Às vezes você se doa tanto no trabalho, e quando você precisa que o teu chefe te dê uma folga, te reconheça o teu trabalho, ele te abandona. Às vezes você é tão participativo na sua escola, na sua faculdade, você contribui com todo mundo e quando você falta, que você precisa que alguém te ajude, te abandonam. Esse é um sentimento muito ruim, sabe? E às vezes a gente até acha que diante da situação que nós estamos vivendo ou passando algum momento, a gente acha que até Deus nos abandonou. Você sabia disso? E a gente não consegue lidar com esse sentimento e a gente começa a se vitimizar. Ah, ninguém gosta de mim, eu não vou ficar ali naquela igreja porque ninguém gosta de mim, não vou conversar com fulano de tal na escola, na faculdade, porque eles não gostam de mim, não vou mais ajudar lá na empresa, não estou nem aí no meu trabalho, se o chefe quiser, ele que faça, ou ele que chame o fulaninho que ele gosta, sabe? Eu quero te dizer que a maioria das vezes a gente já foi também abandonado de alguma forma, sabe? Algumas circunstâncias, sabe? Dentro da nossa casa, talvez uma mãe que não desejou ter um filho e engravidou, isso é um abandono. Às vezes você que foi abandonada pelo noivo, pelo marido, mesmo o marido dentro de casa, mas ele não é um marido ativo, é um marido passivo. Isso também é um tipo de abandono. Às vezes um filho que você lutou tanto e hoje não está com você, não liga para você, isso também é um abandono. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele também foi abandonado, mas Jesus continuou a vida dele. Jesus, ele entendeu que o tempo que aquela pessoa estava com ele, ele fez o melhor. Sabe? Durante o tempo que esses discípulos que abandonaram Jesus estavam com Jesus, ele deu o melhor dele de ensinamento para eles, sabe? Então eu quero te dizer que mesmo que você foi abandonada, a pergunta que você precisa fazer é: o tempo que eu passei naquele lugar com aquela pessoa, eu dei o meu melhor? Eu deixei ali um ensinamento daquela pessoa? É isso que a gente precisa e continuar a seguir a vida. A gente não pode deixar que o nosso propósito seja parado ou abandonado. Nós não precisamos seguir as mesmas atitudes das pessoas que nos abandonaram. Pelo contrário, não é porque eu fui abandonada que eu vou abandonar.
Eu preciso fazer diferente. Eu sempre digo que as nossas escolhas definem o nosso futuro. Não é porque plantaram sementes ruins no meu bornal que eu tenho que semear sementes ruins no bornal de outras pessoas. Não, eu quero fazer a diferença. Eu sou uma mulher curada, uma mulher restaurada. Eu preciso plantar e semear sementes boas no meu relacionamento, casamento, com os meus pais, com os meus filhos, no meu trabalho, sabe, no meu convívio social com os meus amigos, na minha igreja. A gente precisa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que eu não conheço ninguém que já foi tão abandonada quanto eu. Eu já vivi em convívio, sabe, que teve pessoas que não quis nem participar do grupo que eu estava, sabe? E aquilo para mim doeu muito, sabe? Várias vezes, sabe? Dentro da minha própria igreja, não nessa que eu estou agora, mas dentro da primeira denominação que eu nasci, já fui abandonada também. E doeu muito, tá, gente? Porque o abandono dói, sabe? O abandono faz a gente questionar a Deus a despeito de muitas coisas, sabe? Senhor, por que fulano fez isso comigo? Por que eu estou passando por isso, sabe? E Jesus, ele nos entende porque ele passou por isso. Ser abandonado não é fácil, mas eu decidi continuar a minha vida. Eu decidi continuar a viver a minha jornada. E eu perdoei, sabe? E hoje eu tenho convívio com as pessoas que me abandonaram amigavelmente. Gosto muito delas, sabe? Porque eu também já entendi que eu já abandonei Jesus ao longo da minha caminhada, com alguma atitude minha, com algumas circunstâncias minhas. Se nós pararmos para pensar, gente, de todos esses sentimentos e atitudes e situações e circunstâncias que a gente tem ou que a gente tem vivido, a gente também já fez com Jesus. Sabe? A gente também já abandonou Jesus, a gente também já traiu Jesus, sabe? A gente também já rejeitou Jesus. Em algum momento, em alguma circunstância, a gente também já fez. Então, o que me fez entender que ainda que eu seja traída, ainda que eu seja abandonada, ainda que eu seja rejeitada, a palavra de Deus diz que ainda que o pai ou a mãe esqueça seu filho, abandone o seu filho, todavia, ele jamais nos abandonará. E é essa palavra que eu tenho como escudo sobre a minha vida. Eu sou amada de Deus. Então as pessoas, elas podem me trair, as pessoas, elas podem me humilhar, as pessoas, elas podem me rejeitar. Mas eu quero te perguntar uma coisa. E você? Você se abandona? Você se trai? Você se rejeita? Porque você sabia que a gente faz isso com a gente mesmo? Fazemos, gente. Muitas das vezes nós mesmos nos traímos, nós mesmos nos abandonamos, sabe? E a gente vai falar isso em uma outra live, quando a gente simplesmente não dá valor àquilo que Deus nos deu e nos fez, sabe? Que foi essa beleza de obra de arte, e a gente nos abandona, a gente não quer cuidar da gente, a gente não quer se arrumar, a gente não quer cuidar do corpo, isso é uma outra live. Gel, eu também tenho que aprender ainda a confiar em algum momento. Vamos aprender, amor. Vamos aprender juntas, porque eu também preciso, sabe, gente? A gente precisa aprender a confiar, sim, isso é um processo, tá? Eu digo que o sábio, ele aprende sempre, tá? Então, essa é uma virtude do sábio, sempre aprender. Então, em algum momento, a gente, sim, já foi abandonado, mas a gente precisa entender que a gente precisa continuar a nossa vida, que a gente precisa saber quem nós somos em Deus e perdoar. Todo mundo, gente, tá passivo de erro. Nós também, sabe? Talvez você pode dizer assim para mim, Darlene, eu nunca traí ninguém, eu nunca abandonei ninguém, mas você conhece o seu futuro? Você conhece o amanhã? Eu não conheço o meu, gente. É por isso que eu busco aquele que conhece o meu futuro, porque ele me direciona para onde eu ir, como eu devo fazer, para que eu não venha cometer esses erros com as pessoas, ainda que talvez em algum momento eu possa cometer, mas eu não quero, tá? Então, a gente precisa entender que Deus jamais vai nos abandonar e que Jesus, assim como nós, também foi abandonado, mas ele continuou, ele perdoou e ele seguiu, porque nada poderia parar ele.
ridicularizado. Você já foi ridicularizado? Eu já fui muito. Muito. E olha o que Mateus 27 diz que Jesus teve que passar, gente, não foi fácil, sabe? E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, ou seja, tinha muita gente ali de testemunha, e despindo-o, cobriram de uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batia-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-no suas vestes e o levaram para ser crucificado. Imagine a cena. Você consegue imaginar a cena, gente? Jesus era uma pessoa que era influenciadora. Jesus, ele vivia rodeado de pessoas e o que Jesus fazia não foi nada mais do que o bem. Jesus só fez o bem. Jesus curou, Jesus amou, Jesus ensinou aquilo que ele sabia. Jesus trouxe salvação, sabe? Jesus fez milagres e o que ele recebeu foi isso. Ele foi escarnecido, ele foi judiado, ele foi criticado, ele foi humilhado, sabe? Diante de uma corte. Agora imagine você, se você passasse por uma situação dessa. Imagine, eu vou colocar um exemplo, imagine que se a gente fosse humilhado no nosso trabalho, escarnecido, ridicularizado. Será que a gente voltaria para aquele trabalho? Sabe? Será que a gente continuaria ali? Certamente não. Mas sabe o que Jesus fez quando ele estava na cruz? Ele disse: Senhor, Pai, perdoa-lhe. Eles não sabem o que fazem. Jesus amou até aqueles que bateram nele. Darlene, não é fácil. Eu quero te dizer que Jesus não está procurando alguém perfeito. Jesus está procurando alguém que quer buscar a perfeição, alguém que quer aprender todos os dias, alguém que está disposto a se arrepender toda vez que errar. É isso que Jesus tem buscado. E isso é uma virtude de uma mulher curada. Eu não estou aqui dizendo para você que se de repente eu for ridicularizada, eu não vou mirar. Eu posso até mirar, eu só não posso pecar, sabe? E se eu pecar, eu preciso me arrepender imediatamente. Eu preciso ser lavada com o sangue do Cordeiro, sabe? Então, quando a gente é ridicularizado, quando nós somos humilhados, quando nós somos criticados, sabe? Jesus também entende você. Ele também se importa com você. Ele diz: filha, eu também já passei por isso. Eu sei o que você está sentindo, mas eu quero te dizer que isso passa. Eu quero te dizer que se você perdoar, você vai se libertar e você vai olhar para essa pessoa e você vai continuar a sua vida, sabe? Sabe o que eu percebo hoje, gente? Quando às vezes as pessoas me machucam, eu peço para Deus: Senhor, tem misericórdia, sabe? Tem misericórdia. Porque às vezes a arrogância, a ignorância da pessoa, sabe? Faz com que aquela pessoa tenha aquele tipo de atitude. E eu sempre digo que a palavra branda, como fala em Provérbios, ela desvia o furor. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver que passar 2 horas conversando com alguém para resolver um problema, para mim é melhor do que passar 1 minuto brigando, discutindo. Hoje eu consigo ter esse tipo de ação, sabe? Por quê? Porque a gente temos que ser pessoas pacificadoras, sabe? Então, se você algum dia foi ridicularizado, machuca, perdoa, segue a sua vida. Sabe por quê? Porque quem vai ficar constrangido já não é mais você. Quem vai ficar constrangido é a pessoa que te ridicularizou, que te humilhou, que te criticou, sabe? Então, eu sempre digo, se foi ridicularizado, foi humilhado, fica quieto. Fala nada não, ou se falar, conversa com amor, sabe? Diz: fulano, eu te perdoo. Não sei porque que você fez isso, mas eu te perdoo. E isso vai fazer com que a pessoa seja constrangida do amor de Cristo que há dentro de você. Ferido, você já foi ferida? E eu estou falando aqui de todo tipo de ferida.
tá? E Jesus também foi ferido. Lá em João 19:34 diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Jesus foi ferido. Fisicamente Jesus foi ferido, mas Jesus foi ferido também de várias formas, sabe? E nós hoje somos muito feridos emocionalmente. Hoje, a gente, quando não tem domínio sobre as nossas emoções, a gente permite que quando as pessoas nos ferem, gere em nós um sentimento de dor tão grande, porque a gente permite que isso alcance o nosso coração, o nosso emocional, sabe? Então eu quero te dizer que se você foi ferida, você não teve como evitar, você já foi ferida, então vai para Jesus aos pés de Jesus e comece a dizer: Senhor, cura minha dor, sara a minha ferida, sabe? Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, quando a gente tá ferido, a gente só acha a nossa razão, não é isso? Às vezes a gente só acha a nossa razão. A gente acha que quem errou foi fulano e que ele precisa pagar por isso e isso, né? Então, a ferida, ela vai ficando ali inflamada, sabe? Se a gente não liberar perdão, a ferida vai ficando inflamada. E quanto mais a gente nutre esse sentimento, mais a ferida cresce, não é isso? Então, quando a gente é ferido, você precisa buscar em Jesus, porque só Jesus, gente, não há outra pessoa para curar feridas emocionais que não seja Jesus. E sabe quando isso acontece? Quando eu conheço quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou em Jesus. Quando eu entendo o meu valor, eu consigo ser curada sim de feridas emocionais, sabe? Feridas que nos machucam, que deixam sequelas, que deixam cicatrizes que às vezes nos impede de viver o nosso propósito, daquilo que Deus tem para nossa vida, porque a gente não consegue ali conseguir buscar a cura. Pelo contrário, às vezes a gente coloca ali um band-aid, sabe? Para que amenize, mas band-aid não é cura. Cura vem de Jesus, cura emocional vem de Jesus. Então, se você está ferida porque você foi desprezada, porque você foi violentada, porque você foi abandonada, porque teus funcionários não reconhecem o teu trabalho, porque o teu patrão não reconhece o teu trabalho, eu quero te dizer que você precisa buscar Jesus. Sabe, não alimente essa ferida, não aumente essa ferida, pelo contrário, Jesus ali, ele vem e ele limpa essa ferida, sabe, e ele dá pontos ali para que essa ferida, ela feche, ela cicatrize, porque é isso que Jesus faz, Jesus, ele cura, sabe, então se você tem uma ferida emocional, se você está vivendo algum transtorno diante dessa ferida que você aí deixou, eu quero te dizer que tem cura sim, sabe? Que você precisa buscar em Jesus essa ferida. Então, diante de tudo isso que eu falei para vocês, do teu choro, diante de você ser rejeitado, de você ser tentado, de você ser traído, abandonado, ridicularizado, eu quero te dizer que Jesus, ele entende sim você, porque ele passou exatamente por tudo isso, o que você está passando, sabe? Ou o que você já passou. E você precisa de cura, você precisa ser restaurada. E sabe por que Jesus te entende e se importa com você? Porque ele sabe quem você é para ele. E sabe quem você é para ele? Essa palavra é a palavra que eu mais amo, sabe? Sempre que alguém ou inimigo vem dizer que eu não sou quem eu realmente sou e quer contestar a minha verdadeira identidade, eu lembro dessa palavra de Jesus para mim. Tá lá em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9, diz assim: eu quero que você entenda agora quem você é para Jesus. Preste muito bem atenção, para que ninguém nunca mais confunda a sua verdadeira identidade. Se você não sabia até agora quem você é, eu quero te dizer agora quem você é. Olha o que diz: mas vocês sois a geração eleita. Eita! O sacerdócio real, ei, você é da realeza, você é uma princesa, uma rainha, a nação santa, você foi separado, sabe? O povo adquirido, você foi comprado por um preço muito alto, você tem a quem pertencer.
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você não é qualquer um. Você não é qualquer pessoa. Você é uma geração eleita, você é um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido por Deus. Então não deixa que ninguém venha plantar em você sentimentos negativos. Você não é lata de lixo, teu coração não é lata de lixo. Você não precisa acumular sujeira, se até agora você acumulou sujeira pela rejeição, pelo abandono, porque foi traído, porque não entende as suas lágrimas, o teu sofrimento. Eu quero te dizer que Jesus, ele quer transformar a tua vida, sabe? Busque em Jesus, busque pessoas que queiram te ajudar, que estejam dispostas a te ajudar, que você pode aprender, sabe? Sai de dentro desse casulo e bota as tuas asas para voar. E sabe como é que a gente sai de dentro do casulo? Aprendendo, sabe? Gente, uma das coisas que durante o meu processo eu mais fiz e mais tenho feito é aprender com pessoas que já viveram o que eu estou vivendo, que já passaram pelo mesmo processo que eu estou passando, que já caminharam a mesma caminhada, que sabem me dizer aonde tem pedra, aonde eu tenho que desviar. Eu precisei aprender. E quando nós não queremos aprender, a gente tem um sentimento de orgulho dentro de nós. E para a gente ser uma mulher curada, uma mulher bem-sucedida no nosso casamento, na nossa igreja, no nosso ministério, como mãe, como esposa, como filha, como serva de Deus, como funcionária, como chefe, nós precisamos entender que nós precisamos aprender, sabe? Que nós precisamos colocar para fora essas asas que Deus nos deu para a gente voar, sabe? Para que a gente também possa compartilhar, ajudar pessoas a se curarem, a serem restauradas, a serem excelentes esposas, excelentes patroas, excelentes chefes, excelentes funcionárias, mães, sabe? Porque, gente, nós erramos sempre. Nós erramos sempre. E uma das coisas que faz com que a gente acumule todo esse lixo dentro da gente, que a gente receba esse lixo dentro da gente, é exatamente porque a gente não sabe quem a gente é. Porque quando eu sei quem eu sou, uma pessoa veio, bateu na minha cara, eu perdoo e vou embora. Sabe? Darlene tem sangue de barata? Não, eu não tenho sangue de barata, mas eu sei que nada do que aquela pessoa faz ou quer fazer contra mim vai me deixar para baixo, vai fazer eu parar no meio da minha jornada, sabe? Então eu preciso entender de que a minha vida não pode parar porque alguém decidiu errar comigo. Eu também já errei com as pessoas e eu posso errar com as pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém, sabe? Nessa instância que eu estou falando. Então eu quero te dizer, minha linda, que você é a pessoa de mais valor para Deus, sabe? Não tem pessoa que ele se importe mais do que não seja com você. Então, a partir de hoje, não receba mais lixo dentro de você. Busque ao Senhor. Senhor, me cura, me restaura do abandono, me restaura da traição. Senhor, me cura da rejeição. Senhor, enxuga as minhas lágrimas. As suas lágrimas não são em vão e eu tenho certeza que essas asas, muito em breve, vai estar aí voando e vai estar aí sendo admirada e ajudando, influenciando outras pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa live, hoje, desculpa, fez sentido para você? Quantas fichas caíram para você? E eu quero te dizer que de tudo isso que eu compartilhei com você, eu vivi, tá, gente? E eu aprendi a superar, sabe? Eu aprendi não ser escrava da dor, sabe? Eu aprendi não ser escrava da desconfiança em Deus. Eu aprendi não ser escrava da rejeição das pessoas, não ser escrava da traição das pessoas, não ser escrava do não merecimento das pessoas. Eu aprendi a superar isso. Eu aprendi que eu era alguém muito especial para Deus. Eu era alguém amada, eu sou um sacerdote, eu sou da realeza. Gente, eu não sou qualquer pessoa. Eu sou uma princesa e eu tenho um reino a zelar, sabe? Eu tenho um pai que é rei. Então eu não sou qualquer pessoa. Eu sou um povo que Deus escolheu para ser embaixadora do reino dele aqui na terra. Eu sou uma pessoa que sou uma geração eleita, sabe? A geração que o Senhor escolheu é essa geração, é a minha geração. Eu sou nação santa, separada, sabe? Então quando eu entendi isso,
eu entendi que eu precisava compartilhar e eu deixei de ser uma latinha de lixo para ser alguém que pudesse voar e ser admirada e amada e amar pessoas e servir, porque o meu desejo aqui é servir Deus, servir o reino e servir vocês, servir a noiva de Cristo. O servir é maravilhoso. Então fez sentido para você essa palavra, as fichas caíram para você, palavra abençoada. Pois é. Deus é lindo, né, Gê? O Espírito lindo é maravilhoso e eu confio nele em tudo que ele faz, sabe? Então, se foi edificante para a tua vida, eu quero te convidar a estar sexta-feira conosco de novo e eu quero te convidar a fazer um bem, a ser embaixadora. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que mudou a minha vida, mudou a minha realidade. Às vezes a gente quer ser vista, ser amada, a gente quer aprender. Às vezes a gente quer bênção, mas a gente não quer compartilhar com as pessoas, sabe? Às vezes você pode olhar uma pessoa você pode olhar alguém, vou colocar aqui a rede Instagram, e você vê o conteúdo dela tão bom, uma palavra tão boa, mas não curte, não comenta, não compartilha. Gente, deixa eu falar para você, Jesus veio com um único propósito, de trazer salvação para aqueles que ele sabia que muitos não iriam aceitar. Mas Jesus compartilhou a salvação, sabe? Os apóstolos aprenderam e compartilharam com outros, e compartilharam com outros e chegaram até nós. Então nós não temos o direito de não querer compartilhar, de não querer ajudar, de não querer servir as pessoas, porque tudo que Deus nos dá, queridos, é para a gente compartilhar. É para ser bênção na vida de outras pessoas. Se você tem conhecimento, se você tem entendimento a despeito de uma área, compartilhe, sirva, divida, sabe? Ajude, ensina. Se você tem dinheiro, ajude se você pode, sabe? Se você tem conhecimento de qualquer área, compartilhe. Se você sabe fazer um bolo, compartilhe receita. Nós não somos egoístas, nós não fomos chamados para dividir, nós fomos chamados para somar. Então, se você foi abençoada, assim como eu já fui abençoada por outras pessoas e continuo sendo abençoada porque eu aprendo com todo mundo, eu acredito que todo mundo sempre tem algo a ensinar, que eu não sei e eu preciso aprender. Na próxima sexta-feira, traz uma amiga para você, para que ela possa também estar junto conosco, para ser edificada, não por mim, mas pelo Espírito lindo, porque é Ele que dirige tudo isso aqui. Isso aqui é um propósito de Deus na minha vida, sabe? Você acha que por mim mesmo eu gostaria de estar aqui sexta-feira? Eu queria estar ali com meu esposo, que ele está lá do outro lado. Mas não, eu estou aqui e eu estou exatamente obedecendo aquilo que Deus tem me mandado. Eu tenho compartilhado aquilo que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida. Então eu faço isso aqui por amor a ele, sabe? De poder compartilhar, porque eu também já recebi de outras pessoas. Eu também já fui ensinada, pessoas que de tão bom grado, por obediência a Deus, me ensinaram, me ajudaram na minha caminhada e me ajudam até hoje, sabe? Intercedem pela minha vida, pelo meu ministério até hoje. Então eu também preciso servir pessoas, eu preciso compartilhar pessoas. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então seja um agente do bem, aprenda comigo a servir, porque não tem, gente, para mim, não tem função mais digna do que servir alguém, porque Jesus foi o maior exemplo de servir, tá? Então, sexta-feira, eu quero te convidar e desafiar para que você possa vir e compartilhar o nosso folder para a tua igreja, para o teu trabalho, para teus funcionários, para pessoas que você acredita que também pode aprender com Jesus, pode aprender aqui com o Espírito Santo. Estou aprendendo muito, obrigada. Oh, meu amor, o Espírito Santo é lindo, né? E nos ensina a cada dia. Não pensa que eu também não aprendo, tá, gente? Eu aprendo muito com vocês, eu aprendo muito aqui. E eu quero te agradecer pela tua presença, eu declaro sobre a tua vida sabedoria, paz e prosperidade. Que o Espírito lindo, o Espírito Santo possa conduzir a tua jornada, a tua vida, te direcionando para que você tome atitudes assertivas e que você comece a semear novas semeaduras na tua vida, para que nós possamos aprender ainda mais com Ele todos os dias. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu carinho. Deus te abençoe e te faça florescer aonde quer que você esteja. Cheiro, fica com Deus.